2, 3, 4, 5, 5,50, 5,60, 5,70, 5,75, gente. Ah, eu acho que R$ 5,75 dá pra eu comprar uma coxinha pro lanche da tarde. Gente, você observou que eu falei R$ 5,75? Então eu estou falando de números decimais, que é o conteúdo da aula X. Vamos lá? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha. E vamos falar então de números decimais. Números na forma decimal ou números decimais, como queira falar, tá? Então você viu que eu estava contando as minhas moedas para poder comprar a minha coxinha para o lanche da tarde. Você viu que eu tinha lá R$ 5,75. Então você viu que esse dinheiro que eu tinha, ele foi representado na forma decimal? Ah, mas tá falando disso? Ah, mas tá falando que tem números na forma decimal no nosso cotidiano. Mas onde? Quando você vai ao supermercado, por exemplo, com a sua mãe, com o seu amigo comprar alguma coisa. Chocolate, por exemplo, uma pizza. Esses números que você vê lá na plaquinha do preço, eles são números expressos na forma decimal. Quando você passa na farmácia, quem nunca passou lá na farmácia e subiu na balança para ver qual é a massa, né? Não é o peso, é a massa que eu tinha. Será que eu engordei? Será que eu emagreci? Depois da coxinha, acho que eu não vou, né? Emagrecer coisa nenhuma, né? Mas enfim, também se utiliza números decimais. Quando mede a sua temperatura para ver se está com febre, também se utiliza números decimais. E eu vou ficar aqui falando em números, situações em que se utiliza números decimais. Então só exemplifiquei essas daqui, tá bom? Mas, gente, então números decimais, resumindo, números decimais são números que têm vírgula, tá? Viu uma vírgula lá, você pode falar que é um número decimal. Porque o número decimal, ele não é representado na forma inteira. Como assim? Por exemplo, se eu contar a quantidade de gatos que eu tenho aqui em casa, eu vou contar lá 1, 2, 3, 4 gatos. Eu não vou contar 1, 2, 3 gatos e meio ou 3,2 gatos. Não. Então eu utilizo o número inteiro para contar a quantidade de gatos. Assim como se eu for contar a quantidade de cadeiras que eu tenho aqui em casa. Eu tenho 2 cadeiras. Só 2 cadeiras. Também eu não utilizo, eu tenho uma cadeira e meia, tá? Então, dependendo da situação, nós utilizamos números que são inteiros, que não tem vírgula. E quando eu vou representar uma quantidade quebrada, vamos dizer assim, né? Quebrada que eu estou repartindo, que nem 3 gatos e meio, que eu nunca vou contar 3 gatos e meio, né? Mas, né? Aí eu utilizaria uma parte quebrada. Então, a gente até fala assim, né? O número quebrado é um número que tem vírgula, tá bom? Deu pra entender, então, que são números decimais? Então acabou a aula, né? Não, gente. O que eu vou mostrar pra vocês agora? Eu vou mostrar pra vocês aqui o quadro de ordens, tá? Porque assim, dependendo onde é que o número se encontra, né, a ordem que ele se encontra, onde ele tá colocado aqui, é o valor posicional que ele vai receber. E é muito comum os alunos começarem a ler o número, trabalhar com o número decimal e não saber o significado do 2 lá, que está em algum lugar, do 3. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês o quadro de ordens, tá bom? Presta atenção, então. Então, eu tenho aqui, ó, centena, como você já deve ter aprendido na parte inteira, né? A centena, a dezena e a unidade. Até aqui todo mundo já aprendeu, certo? E daí, agora, nós vamos acrescentar a parte decimal, certo? A parte decimal são números que vêm à direita, ó, direita da vírgula. Então, eu tenho uma vírgula e essa parte aqui está representando a parte decimal. Parte inteira, que está aqui em vermelho, parte decimal, que está aqui em amarelo. Olha a vírgula onde eu já coloquei, tá? E daí, na parte decimal, nós temos o décimo. Você tá vendo que eu representei pela letra D minúscula, para diferenciar da dezena, que é com o D maiúsculo, tá bom? Depois eu tenho o centésimo, ó, também diferenciei do C da centena, fiz um minúsculo. Depois eu tenho aqui o milésimo. Nossa, Giz, mas vai até a centena ali na parte inteira e até o milésimo aqui? Não, gente, nós só estamos representando, então, da centena até o milésimo. É claro que os números aqui, as ordens continuam aqui para cá, tá? Mas se nós fizéssemos aqui, né, ia ficar bastante tempo falando dos outros, tá bom? Ai, Giz, mas eu queria saber dos outros. Gente, no nosso cotidiano, nós utilizamos muito
até o centésimo, né? Quando fala de preço, de valor lá da coxinha. Mas, por exemplo, se você já observou no posto de gasolina o preço do combustível, o preço do combustível ele é dado até aqui, 1 milésimo. Você já reparou nisso? Olha bem, então, nas próximas vezes. Na maioria, né? Você quer 100% dos postos? Na maioria dos postos se utiliza com 3 casas decimais, tá bom? Então vamos lá, para de conversa, Giz, e vai explicar. Então eu vou colocar o número 1 aqui na casinha. Eu vou falar casinha, tá bom, gente? Cada ordem aqui eu vou chamar de casinha para ficar mais legal a fala. Então eu vou colocar o 1 aqui, uma unidade aqui, tá? Aí, gente, como que eu vou representar agora se eu quisesse colocar o 1 embaixo aqui desse décimo? Como é que ficaria? Como que eu ia ler isso? 1/10, muito bem. Eu leio 1/10 porque ele está embaixo da casinha do décimo. Mas se eu fizer só assim, já tá certo? Não, né, gente? Porque daí, como eu estou trabalhando, ó, tá vendo a vírgula? À direita aqui da vírgula, né, com a parte decimal, eu preciso preencher aqui a unidade e preciso colocar a vírgula também. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. E quem é que eu vou colocar aqui na unidade? Eu vou colocar, então, que são 0 unidades. Então, ó, 0 unidades e 1/10, ok? E agora, se eu fosse representar 1 centésimo, como que ficaria? Onde é que iria o 1 agora? Ele iria na casinha do centésimo. Então, iria ficar aqui, ó, o 1, né, na casinha do centésimo. E aqui os outros, com quem eu completaria agora? Ah, muito bem. Eu teria que colocar a vírgula, né, porque não dá para não colocar vírgula no número decimal. E aí eu colocaria, então, 0 unidade. E aqui nos décimos, quem que ficaria aqui? Posso pôr qualquer número? Não, né, gente? Nós temos que colocar, então, o 0 para representar. Então, veja que aqui eu fiz a representação de 1 centésimo. Ó, 1 centésimo. Ó a casinha que ele tá. 0 décimos e a 0 unidades aqui. Tranquilo? E agora, se eu fosse representar 1 milésimo, onde é que ficaria o 1 agora? O 1 agora ficaria aqui na casinha do milésimo, ó. 0 milésimo, 0 milésimo, 1 milésimo. E aqui eu teria que completar com 0. Então, eu coloco a vírgula, porque eu sei que é um número decimal, né? E aí ficaria, então, 0 unidade. Depois ficaria 0 décimos, ó. 0 décimos, tá vendo que tá na casinha dos décimos. E depois, 0 centésimos. E aqui, vamos arrumar ele, ó. Olha que legal que ficou, então. Eu tenho aqui a representação de 1 milésimo. E se você fosse colocar daí a representação utilizando os algarismos aí no seu caderno, né? Aqui eu utilizei os algarismos, né, gente? Mas está em papelzinho. Então, como que ficaria? Aqui é uma unidade inteira, então eu teria 1 inteiro. Aqui eu teria, então, 0 unidades e 1 décimo. Aqui eu tenho 0 unidades, 0 décimos e 1 centésimo. Ali eu tenho 0 unidades, 0 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Aí uma pergunta que a maioria dos alunos faz. Giz, mas e se eu tivesse colocado aqui 1, e eu colocasse, vou emprestar o 0 daqui, ó. Colocasse 0 aqui, ó, 1,0. 1,0 é a mesma coisa que o inteiro? É, gente. Então, qualquer atividade que você ver lá, o número inteiro, e aqui na parte decimal está representando 0 décimo, é um inteiro, é a parte inteira. A gente nem escreve, né? Quando eu tenho uma unidade inteira, eu nem coloco aqui. Por que eu vou representar se ali está zerado, não é verdade? Então, a gente nem utiliza. Mas se você encontrar por aí o número 1, ou pode estar escrito assim, 1 inteiro, né? Principalmente na hora que você vai fazer a comparação de números decimais. Tem muito isso, tá? Então, se você observar, se tiver só um número assim, ou tiver 1,0, é a mesma representação. Tudo bem? Ah, muito bem, gente. Gostei, então, que prestou bastante atenção. Vamos voltar, né? Da onde eu tirei o 0 ali, né? Que deve ficar 100. Ok, gente? Agora nós vamos fazer, então, outros exemplos, agora sem ser 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, tá bom? E uma unidade inteira. Vamos fazer agora números variados aí. Vamos lá, então? Gente, então, ó, só para relembrar, você prestou bastante atenção, né? Nos números decimais, certo? A parte inteira, ela fica separada da parte decimal por meio da vírgula. Então, não pode esquecer da vírgula. É muito importante. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, olha aqui os números que eu trouxe já
para nós representarmos, então, aqui no quadro de ordens. Então, veja que eu coloquei aqui o número 0,23. É assim que eu vou ler? Não, né, gente? Nós vamos, então, ter 0, são 0 unidades, certo? Depois, coloco a vírgula, não posso esquecer da vírgula. O 2 está representando 2 décimos e o 3 são 3 centésimos. Não é isso? Então, eu posso ler, eu tenho duas formas de ler. Esse 0, esse 0 ponto do 23 que a gente fala é informal, tá? Então, eu posso ler assim, 0 unidade, 2 décimos e 3 centésimos. Ou eu poderia ler simplesmente, como aqui não tem nada, eu poderia ler 23 centésimos, porque ele parou na casinha do centésimo. Então, simplesmente assim, até mais fácil, né? 23 centésimos. Então, você bate o olho onde é que o número, até onde ele foi, até em que casinha ele foi, e aí você lê o número normalmente, como você está acostumado, e acrescenta a palavrinha décimo, centésimo, milésimo, dependendo onde é que ele parou, ok? Agora, vamos representar o preço da coxinha. 5,75. Então, são 5 unidades, ó. Agora mudou, né? Já passou para 5 unidades. Aí eu tenho que colocar a vírgula para separar a parte inteira da decimal. Aí eu tenho 7 décimos e 5 centésimos. Então, lembrando, as duas formas de ler, daí você vai marcando aí. 5 unidades, 7 décimos e 5 centésimos, tá? E aí nós lemos, então, da outra forma, 5 inteiros ou 5 unidades, como você quiser falar, 5 inteiros e 75, ó, daí eu leio normal, e 75 parou no centésimo, então eu leio 75 centésimos. Ah, mas por que aqui eu não precisei falar aquela hora 0,23? Gente, porque aqui é 0 na unidade, daí não preciso falar. Mas agora como mudou para 5 unidades, agora eu preciso ler essa parte, tá bom? O próximo são 11,06, ó, tô falando informalmente para você saber como vai fazer certinho aí. Então vai ser o 11 está representando, então, uma dezena, né? Uma dezena, uma unidade, não é? Formou, então, aqui o 11 que a gente fala, né? Uma unidade, uma dezena e uma unidade. Coloco a vírgula e daí, como é que fica a parte decimal? A parte decimal foi 0,6. Então, 0, que seria 0 décimos, e são 6 centésimos. Então, só para reforçar a leitura para você, como é que eu tenho mesmo? 11 inteiros, né? Ou melhor, vamos fazer daquela parte detalhada. Uma dezena, uma unidade, 0 décimo e 6 centésimos. Ou nós podemos falar então que são 11 inteiros ou 11 unidades e 6 o quê? Centésimos. Nossa, produção, tudo aqui tá caindo no centésimo, não vai caindo no milésimo, não? Ah, tá chegando. Olha esse daqui, 2,899, o preço do combustível, hein, gente? Lembra que eu falei de 3 casas decimais? Então, vamos representar o preço do combustível, ó. O 2, então, eles são 2 unidades, coloco a vírgula, não posso esquecer, né? Daí eu tenho o 8 está representando 8 décimos, tá? Porque já tá à direita da vírgula, são décimos, 9 centésimos e 9 milésimos. Então, nós podemos ler assim, ó, bonitinho. 2 inteiros, ou 2 unidades, eu gosto de falar inteiros. 2 inteiros, 8 décimos, 9 centésimos e 9 milésimos, tá? Ou simplesmente, 2 inteiros, 899, o que agora? 899 milésimo, milésimos, porque ele parou na casinha do milésimo, por isso que eu falo 899 milésimos. Se ele parasse aqui, ó, seria 2 inteiros e 89, parou aqui, aí seria centésimo. E se tirasse aqui, ficaria 2 inteiros e 8 décimos, tá? Tudo bem assim? Aí você vai marcando aí, né, gente? Agora nós vamos fazer esse daqui, 134,1. Então eu teria, agora aquele meu primeiro 1 está representando o quê, gente? Ele está representando a centena, né? Então eu tenho uma centena, não é? Depois são 3 dezenas, uma centena, 3 dezenas. Depois eu tenho 4 unidades. Formou então
o número 134, tá? Agora a parte decimal. Coloco a vírgula, daí eu vou ter 1. É só um, não vai precisar desse outro. Então eu vou ter só um aqui. E como é que eu vou ler esse número agora, gente? Você já sabe? Vamos lá de novo, aquela parte decomposta. 1 centena, 3 dezenas e 4 unidades, tá? Agora a parte decimal, 1 décimo. Ah, 1 décimo só, tem graça, né? Legal ir pro até o fim. Mas enfim, e como que eu leio aquela outra forma mais rápida? Então são 134 inteiros e ó a casinha onde ele parou, 1 décimo. Agora, caso eu colocasse esse outro 1 para cá, ó, como que ficaria a leitura dele? Aí ele ficaria 134 inteiros e 11, ó, formou 11 aqui. E 11 centésimos, porque ele parou aqui na casinha do centésimo, tá bom? Tudo bem, gente? Você entendeu como que eu faço a leitura, então, dos números decimais? Como é que eu faço a colocação dele nos seus respectivos lugares, nas suas respectivas casinhas? Isso é muito importante, porque quando você vai fazer as operações, né, de adição e subtração, assim como a multiplicação, também depois vem a divisão, você utiliza o valor posicional dos números, principalmente na adição e subtração, quando você tem que armar a conta e você precisa colocar, né, os números nas suas respectivas ordens. Não pode trocar, porque senão a conta dá errada. Então, por isso que é importante você aprender bem aqui como que é o quadro, né? Isso aqui se chama quadro de ordens, tá? Quadro de ordem dos números decimais. Você sabe isso daí? Aí você entende o que significa cada número, qual é o seu valor posicional, onde é que ele está e arrasa nas suas atividades. Combinado então? Ó, aproveita para se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha. E só para constar, eu comprei sim uma coxinha por R$ 5,75 e estava deliciosa, certo, gente? Então vejo você na próxima aula. Tchau!